Boa noite, começa agora o J Mais ABC. Veja nesta edição, inaugurada a UBS no bairro Areião, em São Bernardo do Campo. Saiba como vai estar o tempo nesta sexta-feira e ainda os números do mercado financeiro nesta quinta-feira. Fale conosco através do nosso WhatsApp, o telefone é o 94709-2534 ou através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br. Na tarde desta quarta-feira, dia 20 de maio, a cidade de São Bernardo ganhou a sua 34ª unidade básica de saúde. A UBS no bairro Areião vai atender cerca de 9.000 pessoas, entre moradores da Redondeza e dos bairros Vila dos Estudantes e Monte Sião, além do Areião Sabesp, desafogando assim a unidade do Riacho Grande. A obra recebeu mais de 3 milhões de reais em investimentos. Na cerimônia de inauguração, o prefeito Luiz Marinho foi homenageado pelo aniversário de 56 anos. Confira. Durante o evento aqui na UBS do Areião, inauguração, prefeito sendo homenageado, as pessoas cantando parabéns, porque o prefeito Luiz Marinho completa mais uma primavera hoje, ó. Deus dando vida e saúde, o restante a gente corre atrás, é verdade? Minha mãe dizia isso. Hoje, a menina, as garotas aqui, os garotos me perguntavam: prefeito, quantos anos você está fazendo hoje? Eu falei 56. Aí o menino falou assim: nossa, como você está velho. Eu estava brincando com a Nilza hoje, falava assim: bom, eu cheguei a 56, se Deus me der mais 44, eu chego perto do meu avô que morreu com 106 anos. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. A quinta-feira começou com o tempo aberto em toda a região. O céu elevou um pouco a temperatura, que atingiu a máxima de 25 graus. O tempo segue firme nos próximos dias. Veja a previsão completa para amanhã. Em Mauá, a mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. Para a capital, temperatura com mínima de 16 graus e máxima de 26 graus. Já no litoral, o tempo no Guarujá deve oscilar entre 19 graus de mínima e 27 de máxima. No interior, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus na cidade de Piracicaba. Veja no próximo bloco. Inclusive, daqui a pouquinho vai ter uma entrevista com a advogada que vai falar sobre um assunto super importante. Se você quiser participar, envie seu e-mail para pauta@tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco você vai saber atleta da região que é suspenso após publicação de vídeo racista. Participe agora do J Mais ABC também através do nosso WhatsApp. O telefone é 94709-2534. E agora o J Mais ABC abre espaço para o esporte regional. O atleta Henrique Flores do São Caetano e outros ginastas da seleção brasileira foram afastados pela Confederação Brasileira de Ginástica após publicação de vídeo racista. Na última semana, Flores, Arthur Nori Mariano e Felipe Arakawa publicaram um vídeo na internet em que faziam comparações racistas com o colega de equipe Ângelo Assunção. Com a repercussão negativa do caso, a confederação decidiu afastar os 3 atletas, além de suspender a concessão de bolsas e incentivos fiscais pelo prazo de 30 dias ou até decisão final da entidade. O trio postou um novo vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. Ainda sobre a ginástica artística, Diego Hipólito, atleta do São Bernardo, está fora do Pan-Americano de Toronto, que será realizado em julho no Canadá. Desde o início do mês, quando disputou a etapa brasileira da Copa do Mundo de Ginástica, Hipólito vinha sentindo dores nas costas e o esforço parece ter agravado a lesão sofrida na coluna. O ginasta apresentou atestado médico e não participou das avaliações essenciais para a escolha da equipe.
No entanto, o coordenador técnico da seleção brasileira, Leonardo Finco, assegurou que Diego poderá participar das avaliações para o Mundial em Glasgow, na Escócia, no mês de outubro. E saiba no próximo bloco como fechou o mercado financeiro. Teremos também a entrevista com a advogada Beatriz Montes Dayanese, da Giuliani Advogados. Participe conosco através do nosso WhatsApp, o telefone é o 94709-2534 ou através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br. Nós voltamos já já. E agora o J Mais ABC abre espaço para falar sobre economia. Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial registrou alta de 1,3%, cotado a R$ 3,04. O euro fechou o dia com valorização de 1,33%, vendido a R$ 3,37. E a Bovespa fechou em alta de 0,38%. E agora eu converso com a advogada Beatriz Montes Dayanese, da Giuliani Advogados. Fazia tempo que eu não falava com ela, então eu estava com saudades. Só que hoje o assunto é o seguinte, nós vamos falar sobre representação comercial autônoma. Você, inclusive, pode participar do nosso bate-papo através do nosso WhatsApp. O telefone é o 94709-2534 ou através do e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Boa noite, Beatriz, tudo bom? Boa noite, Isa. É um prazer estar aqui de novo e agora com você, de volta. É verdade. Fazia tempo. Fazia tempo. E olha, o assunto de hoje é, muitas vezes você é chamado para fazer uma entrevista de emprego e não sabe de fato quais são os seus direitos, enfim. É para isso que existe uma advogada, para explicar para a gente. Então eu queria que, em primeiro lugar, você explicasse para a gente qual é a diferença de representante comercial e vendedores internos. Qual é a diferença de um para o outro em termos jurídicos? A gente resolveu hoje trazer exatamente esse tema porque é muito controvertido e até mesmo perante o Poder Judiciário. É muito importante que tanto as empresas quanto aqueles que vão prestar serviços tenham bem delimitado o que é um e o que é outra atividade. O representante comercial, ele tem uma legislação própria dentro do direito civil. Já aquele vendedor que vai ser registrado na CLT, que vai ser um vendedor interno na empresa, ele se submete às próprias legislações trabalhistas, mais propriamente a CLT. Aquele representante, então, para a gente ter mais especificadamente, é aquela pessoa que pode prestar serviços não para um, mas para mais de uma empresa. Ele não tem uma subordinação direta, ou seja, ele não precisa bater ponto, entregar relatórios diários, nem nada disso. E ele tem os custos da sua própria atividade, seja de impostos, de taxas, de deslocamento, dentre qualquer outro custo que ele tenha que colocar para exercer aquela atividade. Muito pelo contrário, a gente tem a figura do vendedor interno, que é um seletista, e ele vai estar enquadrado dentro do artigo 3º da CLT, que traz alguns requisitos essenciais para a gente caracterizá-lo como um vendedor: onerosidade, pessoalidade, habitualidade, e ele precisa ser uma pessoa física, ou seja, uma pessoa física que preste serviço para uma pessoa jurídica. E aí que a gente consegue delimitar certinho qual que é uma e qual que é a outra figura de uma pessoa que está exercendo aquele serviço. Muito bem. Chegou uma pergunta aqui da Juliana, olha que coincidência, tá vendo? Juliana, de São Bernardo, pergunta o seguinte: o que é CLT? É a consolidação das leis do trabalho. É toda a legislação que vai reger a relação entre o empregado e o empregador, ou seja, entre o funcionário e aquela empresa para o qual ele está prestando o serviço de forma registrada na carteira de trabalho. Mais uma pergunta chegou aqui, dessa vez é do João Antônio, de Santo André. Ele pergunta o seguinte: eu tenho liberdade de chegar a hora que eu quiser na empresa? Sou representante. Quando você é representante comercial, vai depender muito do contrato que foi entabulado com aquela empresa que está te contratando. Ou seja, se ela permitir que você exerça em casa, sem um determinado período de tempo, não teria problema nenhum. Mas vai ficar sempre a cargo daquele contrato que você firmou e delimitou as regras que vão reger a sua relação com a empresa. Mais uma dúvida que chega aqui, dessa vez é de Mauá,
O nome da pessoa é Maura. Ela diz o seguinte: sou vendedora de uma loja, porém saio sempre com o meu carro. Isso está dentro da lei ou não? Sim, é permitido que vendedores utilizem um veículo próprio ou da própria frota da empresa. Vai depender da regulamentação que foi dada desde a sua contratação. Se você utilizar a frota da empresa, você vai ter certas exigências que você vai ter que, por exemplo, delimitar a quilometragem que você utiliza, o combustível, o desgaste do veículo e a responsabilidade com relação a multas de trânsito e etc. O mesmo se aplica se você utilizar o veículo próprio, que também é permitido. Muito bem. Nós vamos chamar agora um link ao vivo. Nós estamos com o apresentador Maurício. Eu quero saber onde ele está, porque hoje, aliás, já estou sabendo onde ele está, no Rock Go Bar em Santo André, onde ele vai mostrar como estão os preparativos dessa inauguração tão badalada na cidade. Boa noite, Maurício. É isso aí, Isa. Estamos ao vivo falando direto da casa que vai balançar o ABC Rock Go Bar. Portanto, boemia, futebol, alegria. E olha, tá todo mundo por aqui já curtindo essa casa que acaba de ser inaugurada. Estou aqui com o Carlos, que é proprietário, e trouxe essa proposta de São Roque, é isso? Isso mesmo. Essa proposta ela começou em 2009, né? A ideia foi juntar o tema rock, futebol e trazer para um bar assim diferente, que o pessoal está acostumado, aquela musiquinha ao vivo. Aqui vai ser bandas boas, coisas desse tipo. Essa é a proposta do Rock Go Bar até agora. Então é isso aí, olha, a casa que vai balançar o ABC, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Quem não gosta de um bar legal, agradável, aconchegante, e não é só pra galera não, é também pra família, pra você curtir com seus amigos, pessoal do trabalho, traga todo mundo pra cá, papai e mamãe, e olha, vem aproveitar, porque eles têm as melhores bebidas, tem aqui os petiscos deliciosos e tem também muita gente bonita, olha só, e fica aqui ó, na Rua das Bandeiras, 421, não é? Isso, correto. No bairro Jardim, Rua das Bandeiras, 421. E olha, hoje é o dia da inauguração. Quem quiser pode até ligar. Mas vamos fazer o seguinte, não vão ligar não. Vamos correr pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque a banda já tá se preparando para começar o show. Carlos, fala pra gente, quem vai tocar ao vivo daqui a pouquinho? Hoje a gente tem a banda Desbrava fazendo a abertura da casa. E em sequência, o show do Nem Liminha ouviu com o Tatola, da 89. Mandar um abraço para ele especial. Pela força aí, e daqui a pouquinho eles estão aqui no palco direto do Rock Go Bar. Olha, o bacana é o seguinte, olha só, eles estão preparando ali e o som vai rolar de uma maneira muito legal. E o bacana também é que você vai poder acompanhar o melhor do rock, as músicas selecionadas, existe toda uma preocupação para que você curta aquele som gostoso, agradável, o rock aquele tradicional, mas também o mais atual, enfim, e fique à vontade para curtir numa boa, né, isso, Carlos? Correto, a gente vai trabalhar assim, muitas bandas boas na casa, né, bandas famosas. E trabalhar também essa questão do futebol, vindo bastante jogadores de futebol que costumam frequentar o Rock Go Bar desde 2009. Eu estou sabendo que até lá em São Roque, nomes como, por exemplo, Ademir da Guia, Pelé, tantos outros, passaram por lá para compartilhar um pouquinho dessa proposta que você trouxe para cá. Devido ao grande sucesso, agora o ABC também tem em Santo André. Legal demais. Isso aí, correto. Muitos jogadores, Ademir da Guia, Alexandre Rosa, Tonhão, Marcos, Roberto Carlos, entre muitos outros passaram por lá e com certeza vão passar por aqui também. O Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, um grande amigo nosso. E olha, tem muitos convites para hoje ainda, viu? Portanto, nesta quinta-feira, muitas estrelas passarão por aqui, além dessas que já estão por aqui. Todo mundo é importante, todo mundo é bem-vindo. Agora vem cá, a gente vai conversar, continuando nesse giro, vamos mostrando a galera, mas também compartilhando um pouquinho desse ambiente. Vira um pouquinho aqui, ó. Tá aqui o Evandro, que é parceirão dessa turma toda, inclusive desse espaço, está ajudando na organização e trazendo grandes nomes do futebol para essa proposta fantástica aqui para Santo André. Bacana essa ideia sua também, esse apoio à casa. Exatamente. Eu tenho uma ideia de um programa até chamado Bola na Vitrola, futebol e rock and roll, que mistura música com o futebol, né? Que é o estilo de música que a gente mais gosta e o esporte que todo mundo ama no Brasil, não é? Então, todos os músicos, sua grande maioria, eles têm
um time de coração, eles gostam, né? E alguns até encampam a bandeira do seu time, né? Bradam as bandeiras do seu time. Então, é com base nisso que essa proposta do Rock Go Bar vem, né? Trazendo agora para o ABC e aproximar os fãs dos seus ídolos, né? Que isso é muito bacana. Quem não gostaria de assistir um jogo de futebol ao lado de Ademir da Guia? Ou então outra fera, né? Sim, né? O Oscar, que foi zagueiro do São Paulo, Dario Pereira, que foi zagueiro do São Paulo. Ele tá mostrando a agenda para mim. Tem um monte de nome aí para ser convidado para vir para cá e eu tenho certeza que você vai estar aqui, ó, tomando sua bebida preferida ao lado de um grande jogador, de um nome aí importante do futebol. E ainda podendo aqui mesmo assistir a um jogo ao lado dessa fera que você tanto gosta. Vai ser legal demais, né? Essa é a grande proposta e a gente quer parabenizar desde já o Carlão, bem como tem um sócio ali, como é o nome dele? Sim, temos 2 sócios, que é o Wagner e o Celso. Portanto, toda essa família que fez acontecer aqui, Rock Go Bar, uma grande proposta pro ABC e fica aqui em Santo André, Rua das Bandeiras, 421. Bem, eu sei que você precisa passar mais informações por aí, né, Isa? E a gente volta daqui a pouquinho ao vivo, direto do Rock Go Bar. Até já! Obrigada, Maurício. Sucesso para todo mundo que está estreando agora esse projeto novo, essa casa nova em Santo André, no bairro Jardim. Bom, nós estávamos falando a respeito da representação comercial autônoma. A gente recebeu mais perguntas aqui através do nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br, e chegou uma pergunta do Vicente dizendo o seguinte: como devo receber, ele escreveu, o pagamento da minha porcentagem? Normalmente, quando a gente fala de representante comercial, ele recebe uma comissão por aquilo que ele conseguiu trazer de negócios para a empresa. Por exemplo, se um representante comercial foi contratado para vender um determinado produto, então, provavelmente, ele vai receber uma comissão, um percentual sobre o total das vendas realizadas. Uma pergunta, se no caso de um representante comercial estiver a caminho de um cliente e ocorrer algum acidente, de quem é a responsabilidade? Essa é uma das principais características do representante, ao invés de um vendedor interno. Quando ele está a caminho de algum cliente, como o representante comercial, ele tem todas as custas por sua conta, então qualquer coisa que aconteça no caminho será de responsabilidade dele mesmo, porque ele é um simples prestador de serviço para aquela empresa que o contratou. Ao contrário do vendedor interno, que aí poderia até caracterizar como um acidente de trabalho ou alguma coisa do tipo. Mais uma pergunta agora da Glória de Santo André. Ela pergunta o seguinte: o representante autônomo pode prestar serviço para mais de uma organização ao mesmo tempo? Pode. Essa é uma característica bastante marcante do contrato de representante comercial. Ele pode sim prestar serviço para mais de uma empresa distinta, só que muitas vezes as empresas pedem que ele não preste serviço para uma empresa que possa ser concorrente daquela que o contratou. Mas ele pode representar estruturas diversas, que não trazem uma concorrência direta uma com a outra. E agora chegou uma mensagem de um telespectador, Rafael Esperandio. Ele diz: sempre excelente nosso jornal. Grande abraço. Grande abraço para você também, Rafael. Obrigada pela participação e pela companhia. Mais uma pergunta aqui através do nosso e-mail, dizendo o seguinte: tenho que levar minha filha diariamente à escola, na hora de trabalhar. Isso interfere na hora da legislação? Na verdade, se a gente está falando de uma jornada de trabalho, a gente pressupõe que o funcionário precisa estar à disposição da empresa durante aquelas 8 horas que são permitidas na lei. Se a empresa não viu nenhum empecilho para que ele saísse e levasse ela, não tem problema. Mas caso contrário, o melhor seria que fosse fora do horário de trabalho para que nem ele nem a empresa tivessem nenhum prejuízo futuro. Agora, eu acho que é muito importante nesse momento, no momento da contratação, seja de representante comercial autônomo ou seja também de um vendedor interno, que a empresa contratante preste atenção no contrato,
né, de ambas as partes, para que lá na frente não se tenha, nenhum dos dois lados tenha prejuízo. Estou certa? É exatamente isso, Isa. É muito importante que a contratação ou de um representante comercial ou de um vendedor interno esteja embasado em um contrato bastante específico. Isso porque, às vezes, a figura do representante comercial ela é distorcida e pode descaracterizar essa representação comercial, passando a valer os direitos que estão previstos na CLT, que às vezes não é interessante para aquela empresa que o contratou, porque ela se torna um pouco mais onerosa. Se a figura é de representação comercial, é necessário que o contrato seja especificado para que não tenha nenhuma surpresa no futuro de descaracterização desse contrato. Mais uma pergunta chega através do e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br, se você quiser participar ainda dá tempo. Diz o seguinte, sou vendedora interna, ela chama-se Maria da Graça, sou vendedora interna de uma loja, porém trabalho na rua muitas horas. Isso é correto? Sim, é permitido que um vendedor, ainda que ele seja interno, trabalhe na rua. Muitas vezes ele precisa fazer visita em clientes, em outros fornecedores, até mesmo pela figura do vendedor de ser de captação de novos negócios para a empresa. Então, ainda que ele seja um vendedor interno, que a gente traz a figura dele ser registrado na CTPS, que é na carteira de trabalho, ele pode ou trabalhar dentro da empresa ou também fazendo trabalhos externos, como é o caso da telespectadora que nos enviou a pergunta. Ou seja, a diferença é muito clara, né? Muito clara entre um trabalho e outro, mas muitas vezes é confundido, talvez. Então, por isso é importante, na hora que você for a uma entrevista de trabalho, você ser claro naquele momento, porque depois que você aceitou, aí não adianta voltar atrás e fazer a pergunta. É exatamente isso. É bem importante que tanto aquele funcionário ou representante quanto a empresa tenham bem certinho o que eles pretendem fazer, seja para ser um representante comercial ou seja para ser um funcionário. Basta ter tudo muito bem claro e num contrato bem redigido. Muito obrigada, Beatriz, pela participação. Agradeço as diversas mensagens que nós recebemos através do nosso e-mail, através do WhatsApp. E fica aqui o convite para você retornar e falar de um outro tema. Um abraço e um beijo grande para toda a equipe da Digliane Advogados. Obrigada, Isa. Foi um prazer estar aqui mais essa noite e até a próxima semana. E o J Mais ABC de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua participação ao vivo aqui no J Mais ABC. Sugiro que você continue conosco, porque agora você vai conferir ofertas imperdíveis de varejo da TV Mais. Daqui a pouco tem Esporte Mais com o nosso querido Léo Lucas, às 8h15 da noite. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.